sobre a MP do governo. Por que muitos bancos não têm clareza na medida provisória para repassar a informação para o agricultor? É que, na verdade, eu chamo de tsunami jurídico, né? Desde 24 para cá são mais de 37 legislações. O próprio governo já não consegue se entender de tantas medidas, né? Então, a gente tá entendendo isso e a gente tenta ajudar as supervisões dos bancos, a supervisão de cooperativas que nos procuram para fazer esse entendimento. Hoje, só o Banrisul tem esse entendimento, só o Banrisul está girando esses valores, inclusive de juros controlados, que o Banrisul teve mais de 880 milhões, já acabou, né? E tem mais 2 bilhões em valores que estão solicitando, porque as cooperativas e o Banco do Brasil estão tendo dificuldade em colocar essas informações para o sistema. E a medida provisória, que é muito ruim, eu chamo de medida provisória dos bancos, né? E não medida provisória do agricultor, porque ela tem juros controlados, né? Que seja o pessoal do Pronaf, o pessoal do Pronamp e os demais. Passando dos valores da lei, os juros são livres. Então, se tu é um banco, tu vai querer me vender juro de 8, de 6 e de 10, ou tu vai querer me vender juro de 18, 20 e poucos, 30 e poucos. Por óbvio que o banco também está pensando como banco, ele não está pensando no produtor. Então, essa medida provisória, ela veio corroborar com que o produtor vá lá e assine qualquer juro. Então, o produtor precisa entender o juro. Então, esse é o grande motivo. Tá? O produtor tem que bater pé, o produtor tem que negociar. Hoje o produtor só pensa em se enquadrar. É que a gente orienta, tá? Só assinem renovação de contrato com juros controlados. Não assinem com juros livres, porque você vai perder a sua garantia. Em 9 anos vai ter um ano ruim. Não vão ser 9 anos bons daqui para frente. E no momento, corroborando com o que a doutora Fernanda falou, que você vai perder a sua garantia extrajudicial. O que isso quer dizer? Não é mais o juiz que vai mandar tirar a sua propriedade ou o juiz que vai mandar tirar a sua garantia, sua máquina, seu trator. Agora, o banco, comprovando o seu débito, vai lá no registro de imóveis e o seu patrimônio já passa para o banco. Assim, simples assim. E é isso que o produtor precisa entender e a gente está tentando esclarecer. Isso é um alerta. Isso que a gente está falando, que o Dr. Mário falou agora, chama-se alienação fiduciária. É um dos critérios que terá em todas as renegociações, principalmente de juro livre. Então, isso a gente tem que informar e deixar bem esclarecido para o produtor, que ele tem que entender. Caso ele opte por fazer renegociações com juro livre, e ele vai dar a garantia dele com a alienação fiduciária, ele tem que ter certeza absoluta que ele vai conseguir pagar tudo, pelos 7, 8 anos, enfim. A MP 1314, ela permite que o produtor renegocie sua dívida por 8 anos com 1 ano de carência, totalizando em 9. E o juro depende. A gente tem 2 fases. A com juro recurso controlado, que vem o subsídio do governo, que o juro é 6% para a Pronaf, 8% para a Pronamp, 10% para demais, dentro dos limites, que os limites são 250 mil para quem é Pronaf, 1,5 milhão para quem é Pronamp e até 3 milhões para quem é demais. E tem o outro, que depende do tipo do contrato que o produtor fez anterior. Que aí esse é os juros livres, que vai acima de 14%, 15%, 18%, 20%, depende do juro livre, mas todos eles está atrelado a essa condição das garantias reais. Complementando, não é só a questão da alienação fiduciária, né? Hoje, essa tomada do patrimônio compulsoriamente de maneira extrajudicial, que não é através de uma ação, de um processo que vai finalizar e vai pegar o patrimônio, ela também se estende às garantias prestadas por hipoteca. Isso é uma inovação, nunca acontecia dessa forma. A alienação fiduciária já dava esse respaldo de transferência patrimonial, ainda necessitando de um processo, mas era uma coisa mais célere, mais rápida. Hoje, a instituição está
automática, tanto para garantia hipotecária como alienação fiduciária, o que é muito grave. Então, a preocupação do SOS em trazer esses esclarecimentos é que o produtor possa, na hora de buscar regularizar a sua condição financeira, possa realmente avaliar a sua atividade. O que está colocando em risco? Ele não está colocando em risco mais os subsídios de uma próxima safra. Ele está colocando em risco todo o seu patrimônio de uma vida toda. Então, tem que ser feito esse alerta, porque o SOS também está hoje trazendo um serviço para a população do agro de apoio psicológico, porque as pessoas nessa condição que se encontram já estão desesperadas. Então, também tem esse lado do SOS que está disponibilizando auxílio psicológico que precisa ser divulgado, que está de fácil acesso às informações e atendimento gratuito via a nossa página do Instagram. Então, o nosso olhar não é só na informação do lado jurídico, não, é a avaliação pessoal da sua situação, a avaliação pessoal do que vai ser colocado em risco e também o cuidado com o produtor na parte psicológica. Então, isso também é uma coisa que nós gostaríamos de deixar para que seja divulgado, esse serviço que nós estamos prestando. Agora, aqui em Três Palmeiras foi um dos primeiros pontos de mobilização do estado do Rio Grande do Sul. E a gente, como rádio, a gente acompanhou, a gente divulgou, mostrou todo esse esforço dos produtores de chamar a atenção do governo. E o que mais a gente ouvia deles, eles dizendo assim, nós não estamos aqui pedindo perdão das dívidas, nós estamos aqui pedindo uma condição melhor para pagar. Um prazo. Um prazo melhor. Um fôlego. É isso. É o que a gente buscou. Só que quando, com todas essas mobilizações que aconteceram, né, em todo o estado, e realmente aqui foi muito forte, liderado pelos produtores da região aqui, o Andrego, o seu Jacir, o Rafael, enfim, todos os produtores, essa pressão feita pelos movimentos, todos unificados, fez com que a gente conseguisse um projeto de lei, que é o projeto do alongamento 5122/23, que foi aprovado pela Câmara, que falava de um alongamento por 13 anos, com juros menores, com os prazos, carência maior. Porém, chegou no Senado, o governo federal não tinha entendimento, e aí ele disse que não, que ele iria mandar uma medida provisória. E uma medida provisória, ela tem legalidade por 120 dias. E a pergunta, né, que foi mandada aí pelo ouvinte foi o porquê que os bancos estão demorando. Porque essa medida foi anunciada na Expo Inter, dia 5 de setembro, demorou quase 50 dias para finalizar todas as normas, decretos e resoluções que precisava para poder, a parte legal da coisa, poder renegociar. E a gente só tem ainda o Banrisul que iniciou. Nenhum outro banco ainda começou a tratar de fato as renegociações. Então, os produtores vão até o banco, não sabe se encaixa, se não encaixa, se pode, se não pode. E tem um outro agravante muito ruim, que é a questão do recurso. O governo federal mandou somente 12 bilhões para o Brasil inteiro. Não é só para o Rio Grande do Sul. Claro, tem os critérios, que o município tem que ter decretado 2 ou 3 vezes, no período de 2020 a 2025, emergência ou calamidade, comprovar perdas superiores a 20%, 30%, enfim, tem uns critérios para se enquadrar. Mas o ruim é isso, a demora do anúncio até realmente isso acontecer na ponta. Então, tem muitos produtores que estão desesperados, que estão ficando pelo caminho, e a gente entende que trazendo mais clareza de vale a pena esperar ou não, porque daqui a pouco o produtor está aguardando, e não vale a pena ele aguardar, esperar, porque ele não vai se enquadrar. Né? Então, tem que ir por outro caminho. Enquanto isso tudo acontece, a gente sabe que teve 26 pessoas que, infelizmente, tiraram a vida. Né? Ontem falaram que tinha mais um, a gente não teve confirmação. E sobre essa questão de desespero, de como vamos fazer, a gente tem esse projeto que chama SOS Encoragem Rural, junto com 20 psicólogos que atendem de forma gratuita e voluntária. O produtor só tem que entrar no nosso Instagram, que é o SOS Agro RS BR, falar, né, que é psicólogo da região dele, enfim,
e que a gente vai estar encaminhando esse produtor para atendimento. Agora olha essa pergunta aqui que mandaram para nós. De que forma o SOS tem oferecido apoio aos agricultores que, devido a não conseguir honrar seus compromissos, têm entrado em depressão? Muitos têm tirado a própria vida. É aquilo que a gente estava falando, né? É esse projeto que a gente está falando, né? Agora, nós apresentamos esse projeto ontem para o governo do Estado, e eles colocaram a Secretaria de Saúde à disposição até para unificar e para trazer mais alcance de informação, junto com a Emater e os sindicatos, né? Está levando essa proposta, que é uma proposta solidária, voluntária. O produtor não vai pagar nada. E também para, daqui a pouco, o Estado estar fornecendo algum tipo de medicação, caso seja necessário, para aquele produtor que vier através deste projeto. Mas essa parceria com o Estado, ela ainda pode vir a demorar um pouquinho pelos trâmites legais do Estado, né, que são mais complexos. Então, vale deixar bem registrado que já está rodando esse atendimento via Instagram do SOS, que na página ali é bem fácil o acesso e é gratuito. Já atende 4 pessoas por profissionais. Já tem quase 100 pessoas sendo atendidas. E uma coisa que surgiu ontem, a ideia, eu não me lembro se foi da FAMURS ou se foi da FETAG, né? Vizinhos. O Estado vai colocar, a gente está tentando colocar um telefone à disposição para vizinhos avisar, olha, dê uma olhada ali no meu vizinho, porque ele já falou isso, já falou aquilo, ele não está bem, porque é difícil detectar, né? Então o SOS também vai colocar no Instagram de alguma forma ali para que vizinhos avisem, né? Porque a gente possa encaminhar para a Secretaria Estadual, que vai encaminhar para os municípios, que já tem, parece que várias equipes nos municípios que atendem a saúde mental, psicológica, saúde mental, né? Então, pelo menos para ter um socorro imediato. Né? Já foi startado, né, esse atendimento pelo Estado em decorrência das enchentes. Só que está se agravando cada vez mais, e essa condição é um radar muito sério para tá sendo identificado, porque para nós infelizmente até dizemos que isso parece mais uma calamidade psíquica que está se criando. E o ano que vem, com essas renegociações, com essas garantias, sem as informações adequadas, imagina como o produtor pode vir a ficar perdendo o que conquistou a vida toda. É muito sério, então. Agora eu fico imaginando como isso é grave, que o produtor não está enfrentando só problema financeiro, já problema de saúde. Isso é muito grave, né? Ele tem a pressão, né, o compromisso de ter que honrar ali com a família e tudo mais. Ele tem a pressão da cobrança dos bancos, o risco de perder a propriedade, o fato de não continuar, porque a gente tem produtores esse ano que não vão conseguir plantar, porque estão com restrição no CPF, não conseguem tomar crédito. E o problema do crédito não é somente exclusivo para o Rio Grande do Sul, mas sim para todo o Brasil. É algo que ficou mais restrito, realmente mais criterioso. Nós já não temos capacidade de pagamento sobrando, porque o endividamento está muito alto por produtor, a gente está falando nisso. E aí começa a acontecer o isolamento, a depressão, o estresse, o nervosismo, a ansiedade, né, até que as pessoas vão para esse lado, que não resolve. Ninguém quer perder ninguém. Uma vida vale muito, tu não pode quantificar quanto custa. Eu devo 2 milhões e eu... Não faça isso. Pode vir até o movimento, peça ajuda para o vizinho, para qualquer um. A gente está atento quanto a isso. A gente disponibiliza os advogados que trabalham nesses casos gratuitamente, exatamente nesses casos, para ajudar, orientar. E a gente tem aí a questão do pessoal do atendimento, profissionais. A gente tem psicólogos, psiquiatras, tem outras profissionais de terapia também, porque a gente está falando agora também de um momento todo, né? É tudo na vida da pessoa. E atinge, geralmente, o homem, mas que pega a mulher, a família. Na realidade, essa demanda, ela está contando hoje com 20 profissionais, já está envolvendo 7 estados, né, do Brasil, e essa situação nós vamos levar na próxima semana a Brasília, porque o nosso estado também está impactado com o problema do agro, né? Uma vez que os recursos do estado, nós temos conhecimento, já estão comprometidos, e é uma responsabilidade da União também assistir
a população numa condição tão grave. Então, essa situação, além do endividamento, que nós vamos levar sugestões de projeto, que é o que o SOS vem fazendo lá em Brasília, é tentar construir paralelamente asfaltar uma via que possa viabilizar a situação presente, mas a possibilidade de um futuro. Então, nós também levaremos essa situação dos problemas que estão ocorrendo aqui nessa condição emocional. Mais uma pergunta que mandaram para nós aqui, ó. Como está a tramitação da proposta de securitização no Senado? Então, ela está parada. E, infelizmente, ela não vai andar nesse governo. O governo deixou claro que securitização não vai acontecer. É horrível a gente ter que falar isso, porque é tudo que a gente queria. Uhum. Ainda vamos tentar. Mas nós vamos continuar lutando pelo projeto 5122, que não é a securitização, mas que é o alongamento de 13 anos, com 13 de carência, com o juro menor, que ele começa em 4, 6 e 8, não, ele é 2% a menos, e que, de certa forma, o produtor não tem que colocar a garantia real para conseguir a renegociação. Mas é algo também que a gente está entendendo que o cenário em Brasília, nesse momento, ele está muito atrelado a outras condições, anistia, né? Outras coisas estão acontecendo por lá, que, de certa forma, deixa a nossa pauta de lado, em segundo plano. Isso é ruim. A gente fala para os produtores, precisamos nos unir, a gente precisa fortalecer, para quê? Para aumentar a pressão, porque todo mundo tem que falar a mesma língua. E qual é a língua? A do socorro. A gente precisa de ajuda. Nesse momento, principalmente, os gaúchos precisam de ajuda. A agricultura, o agro no Brasil está passando por uma fase ruim, mas nós já estamos nessa fase há 5 anos. Nós temos que ter um olhar diferenciado. E não adianta nós vir aqui na rádio falar que vai sair, que vai dar uma esperança para o produtor, que vai acabar fazendo com que ele aguarde por uma coisa que a gente sabe que não vai ser fácil de sair. E ele pode ter uma solução, não a melhor, né, que nós queríamos de mais prazo, mas que pode fazer com que ele continue na atividade. E é isso que a gente quer, que ele não pare, que ele não deixe a missão dele de lado e que ele possa permanecer. E já tem, né, a alternativa do MCR, que também pode ser buscado, afora essas medidas aí públicas, mas o produtor tem que realmente avaliar qual é a situação, da sua situação, da sua propriedade, e contar com esse canal do SOS para que nós possamos, junto, tentar colaborar nessa avaliação da medida que estiver a nosso alcance, para somarmos nesse sentido. E fortalecendo a fala da Grazi, o SOS é um movimento em nome dos produtores do Rio Grande do Sul. Existem outros. E nós entendemos que a soma de todos os movimentos tem que convergir num mesmo objetivo, falarmos a mesma língua, conseguirmos levar a necessidade, a importância e a gravidade de tudo que o nosso Estado está vivendo, especialmente no agro. Não quer dizer que a gente não vá continuar lutando pela securitização. Só que nós precisamos tratar isso com verdade. É importante a gente levar essas informações à nossa comunidade, porque quem não é ligado ao agro não sabe a dificuldade que o produtor enfrenta lá para se manter na propriedade. Essa é a minha opinião, não sei a opinião de vocês. Vamos lá, nós queremos mandar um abraço aqui para Gisele Mutim. Bom dia, estamos assistindo as informações muito importantes para os agricultores. Eu acompanhei a mobilização dos produtores aqui em Três Palmeiras e muitos me diziam assim, nós já não estamos aqui pedindo uma atenção do governo, nós estamos pedindo socorro, estamos gritando por socorro. Então a gente via que a coisa não era, e parece que cada vez vai se agravando mais. Aí, diante das informações de que os próximos meses as chuvas vão diminuir no estado do Rio Grande do Sul, isso deixa os produtores com, como é que eu vou dizer, com o pé atrás na hora de investir o que tem para produzir mais uma safra. Os 2 pés atrás. Os 2 pés. É um momento do produtor tentar. A gente sabe que a nossa lavoura é uma empresa a céu aberto, mas o produtor tem que tentar fazer um planejamento em cima de um risco, né, que é um laninha, que é
um prognóstico climático que a gente sabe que vai diminuir as chuvas. Não quer dizer que nunca mais vai chover, mas vai diminuir. Então, perante isso, o produtor já tem que ter uma atenção de saber qual é a variedade que vai colocar, em qual momento que vai plantar, para, de alguma forma, ele suportar tudo isso. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul não tem seguro, e é por isso que a gente está endividado. Nós sabemos que a gente não tem amparo jurídico e nem de políticas públicas do governo federal que condizem com o tamanho que é o agro. Então, o produtor, de alguma forma, é o que a gente fala nos grupos. Vai ser o povo pelo povo. Vai ser o produtor pelo produtor, sempre estendendo a mão para ajudar o outro, né? Nunca com aquele olhar de competição, enfim, de tudo que... Tem muitas narrativas por aí que falam, o produtor não é unido. Mas na hora que está todo mundo com o mesmo problema, o produtor é unido. E como vocês avaliam esse momento que o governo parece de ter fechado os olhos para os produtores gaúchos? Nós temos diversos problemas aqui, é uma bacia leiteira, e vocês têm o problema do preço do leite, né, que vai baixando. Nós que somos mais da região do centro, nós temos um problema que o ano que vem vai ser astronômico, que é o pessoal do arroz. Por quê? O arroz, quando iniciou a lavoura, estava mais de R$100 a saca. Hoje está beirando 50. Então, não há planejamento, não há produtividade que sobreviva a esse preço. Tá? A soja, mesmo diminuindo, ela é commodity. Então, mas o governo precisa de políticas públicas, por quê? O preço do arroz está entrando hoje no Brasil, arroz paraguaio, arroz uruguaio e arroz argentino. Lá eles usam produtos que já são proibidos há 20 anos no Brasil. E o Brasil não tem uma fiscalização fitossanitária. E a gente está comendo arroz paraguaio com produtos que são proibidos aqui, arroz uruguaio com produtos que são proibidos aqui. Então precisaria de uma vontade política do governo e até das entidades de resolver isso aí. Então nós não temos... O arroz, o Rio Grande do Sul é o maior produtor. Então impactaria no preço se não entrasse. Nós temos vários problemas. Por exemplo, Minas Gerais, que recebe arroz paraguaio, tem 88 beneficiadores de arroz e não planta 1 hectare. Nós aqui no Rio Grande do Sul, que somos o maior produtor do Brasil, temos 8 beneficiadoras, entendeu? Então, alguma coisa está errada. Alguma guerra tributária, alguma coisa está acontecendo. E o nosso governo teria que fazer isso. Ou pelo menos ver o que é isso. Então, a gente vem atacando mais o pessoal da soja, porque o arroz não teve tantas perdas na produção, né? Porque as chuvas vieram um pouco depois da colheita. É claro que muita gente perdeu nos silos, né? Os silos encheram d'água, mas o arroz já estava colhido. Mas a gente vem mais atendendo o pessoal da soja, o pessoal do leite, enfim, de outras culturas, né? Mas nós não temos política pública nenhuma. Hoje o SOS, eu chamo as meninas, porque elas que vão para Brasília, e ficam enfrentando, e elas hoje entram nos gabinetes do governo e entram nos gabinetes da oposição, porque nós somos apartidários, e eu noto, eu vejo mais futuro no produtor, pelo produtor, através do SOS, para conseguir alterar a legislação, do que pelos nossos políticos, entendeu? Porque nós temos essa bipolaridade aí. Né? Então, se um é do governo, o outro é contra, se um é contra, o outro é a favor, e nada anda. Nada anda. Então, nós precisamos de celeridade, porque nós temos até 31 de dezembro agora para tentar fazer alguma coisa, porque o próximo ano é eleitoral. Aí acabou. Nada vai acontecer. Então, o que eu peço, assim, o que eu digo, como juridicamente, não assinem contratos a juros livres. É o que eu falo. A parte política e essa parte de... As gurias podem falar com mais propriedade. Mas o que a gente vê é isso, falta política pública do governo do Estado e do governo federal. Doutora Fernanda. Na realidade, são essas demandas e esse olhar da produção associado às necessidades jurídicas de recursos assim para pavimentar essa via do futuro é que nós buscamos lá em Brasília. Sabemos de toda essa dificuldade, é muito trabalhoso e o SOS ele vem a ser um elo, porque lá em Brasília, não me interpretem mal, mas é praticamente um universo paralelo. Aqui na ponta, a realidade é outra. Os números que são divulgados de produtividade não refletem a condição econômica do produtor. Porque, como o Mário bem disse, o arroz pode não ter sofrido na produção, mas ele sofre na baixa do preço. A soja sofreu na produção e também sofre no preço. O leite, mesma forma. Então, não significa só o resultado de uma produção pujante ou não. Tem a questão toda do custo de uma lavoura, do custo de manter esses animais leiteiros. Tem todo um custo envolvido que não é olhado, né? Atrelado
a desvantagem do clima, a desvantagem dos preços na hora da colheita. Então, nessa situação, o SOS tenta ser esse elo de ligar com a realidade do campo, levar a Brasília as demandas reais nossas. O que nós vemos que precisa de legislação, ou que precisa de ser, no mínimo, questionado e colocado na mesa, é o que nós estamos tentando fazer desde o ano passado. O que a gente percebeu, que se o produtor realmente não se unir pelo setor, o setor vai quebrar. O setor vai quebrar. E quando a gente fala que o agro quebrou, a cidade também vai quebrar. Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar. Nós temos cidades como Cachoeira do Sul, que é a nossa cidade, né, da nossa região, que você anda e tem mais de, sei lá, 30%, 40% dos prédios, tudo para alugar e para vender. Por quê? Por que acabou? O dinheiro não gira mais? Porque a agricultura está sofrendo. Tem muitas pessoas que olham para produtor de soja e dizem, eu não como soja. Sim, mas você não come carne? Você não come carne de gado? É isso que a gente ouve muito por aí. As pessoas têm que entender que para cada R$1 produzido no campo, ele se transforma R$4, R$5 na economia do estado, da cidade, enfim. Isso é uma engrenagem principal. E quando a gente pede, pessoal, como nas enchentes, todo mundo se uniu, foi solidário para ajudar aquele que estava alagado, para mandar coberta, comida, enfim, água potável para as pessoas beberem, para todo mundo, né, que sofreu com as enchentes dentro de casa e salvando vidas, a gente precisa salvar o agro, os agricultores, os produtores, falando de todos os setores aqui, para que a gente consiga salvar a economia do estado e todos juntos se reconstruir. Nós estamos em decadência. Tem uma questão, não é só o produtor pessoa física, pequena, média e grande propriedade. Indústria. A Zimmermann anunciou agora recuperação judicial. Um frigorífico de mais de 50 anos de atividade. Então, se vê que é uma situação muito complexa e séria, né? Nós sabemos como é forte a produção de carne aqui no Rio Grande do Sul. E um frigorífico com essa história, né, de 50 anos, chegar ao ponto de ter que... Ele, agora, acho, no último mês ou na última semana, teve uma ruptura de contratos de trabalho, de demissões de 95 trabalhadores, e aí culminou agora com o pedido de recuperação judicial. Então, é muito sério. Não é só na porteira para dentro, não é o pequeno produtor que não é organizado. Talvez nós tenhamos que agora realmente parar para avaliar e encarar a atividade com os olhos mais voltados para o futuro e buscar as assessorias e assistências que o governo do estado disponibiliza, né? Tem a Emater, tem os sindicatos. Talvez o produtor tenha que se voltar, sair de casa para buscar estas informações mais técnicas, né, Fernanda? E olhar a propriedade como uma atividade empresarial, porque se ela traz o sustento da sua família, para manter esse sustento e para manter a propriedade hoje, nós produtores temos que ter esse olhar mais empresarial, ainda que nem as empresas estejam livres de estar sofrendo as consequências como o frigorífico Zimmermann. O produtor tem que participar mais, ele tem que fortalecer as entidades, ele tem que fortalecer o sindicato e ele tem que fazer a parte dele. E a parte dele significa unir força. Uma coisa é a Grazi gritar num canto, o Mário gritar do outro, o Alcione gritar do outro. Outra coisa é todos nós gritarmos juntos. Agora, o nosso município aqui é praticamente 100% agrícola. E o comércio que está nos acompanhando sabe disso. Os efeitos da estiagem estão se sentindo até hoje. A gente fala com os comerciantes, eles dizem que não foi durante o período que estava ocorrendo a estiagem, que eles estavam sentindo. Depois que passou, depois que está chovendo, está tudo bem, aí que veio os efeitos na cidade. Então, os municípios que são praticamente 100% agrícola, que nem o nosso, sofrem muito mais nesse momento. Nós aqui fomos atingidos pela aquela chuvarada toda, mas muito pouco. Se a gente comparar lá aquela região do Vale do Taquari. É isso, né? Pontes, estradas, bueiros, foi isso que aconteceu aqui. Mas a estiagem causou um estrago muito maior do que as chuvas aqui no nosso município. E vem se somando há anos, né? Nos últimos anos, Alcione, as estiagens são responsáveis por quase 60% do endividamento.
E somente a enchente 40. Então, enchente que na região do Vale do Taquari teve, em 12 meses, teve uma região que teve 3 enchentes. Né, falando exatamente das chuvas em excesso. Mas é isso que a gente vem falando. O produtor precisa se unir e não só se unir no setor, a cidade também. Nós, no estado, temos 300 municípios que dependem diretamente da agricultura, que são municípios agrícolas. Então, vai ser muito ruim para todos. Agora, vocês, acredito que têm visitado todas as regiões do estado. Alguma região sofre mais que a outra ou é tudo parecido a situação dos produtores? As demandas são distintas, mas está sendo sentido em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. De qualquer forma, assim. Porque, na verdade, a região que é de leite, ele sente a baixa do leite, o arroz da mesma forma e a soja da mesma forma. E a pecuária também. A pecuária da mesma forma. Mas o que ocorre? O município, como tu falaste agora, que extremamente depende do agro, então, no mínimo 65% da arrecadação do município vem do PIB, vem do agro. No mínimo 65%. Eu não saberia informar o valor, porque no país o agro é mais de 45%. Sim. Então, quase que a metade do PIB do país vem do agro. Então, aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, o produtor vem há 5 anos se virando. Vem se virando, né? E chegou num momento crítico. Então, a população da cidade tem que saber que o problema do agricultor hoje é o endividamento, é o crédito, as cooperativas, e nesta região aqui, isso eu posso falar, nesta região aqui, as cooperativas estão exacerbando na negociação com o produtor que tem um nível intelectual médio, né? Então, o produtor que não lê contrato, o produtor que não controla juro, então as cooperativas estão passando um pouco dos limites, e por isso que a gente veio na região. As cooperativas que eu falo de crédito, tá? Que fique bem claro. Então, a gente veio ouvir relatos aqui porque a gente quer informar Brasília, porque as cooperativas, né, estão se distanciando do cooperativado. Elas estão ficando com patrimônio que de uma gambiarra da lei não é mais do produtor, né, porque seria o capital social que seria do produtor. Ela está tendo um patrimônio maior e ela está, a gente pode ver até em todas as cidades, está construindo prédios suntuosos, né? Sim. E o produtor pagando isso sem saber. Então, é uma coisa que a gente vai fiscalizar, é uma coisa que a gente vai começar a monitorar e vai levar essas denúncias para Brasília, porque o produtor da cidade pequena, ele não fala, ele tem vergonha de dizer, olha, eu estou quebrado, olha, eu estou endividado, olha, entendeu? E o produtor precisa falar um para o outro, olhar no olho e dizer, olha, eu estou devendo. Olha, eu estou devendo, porque o produtor tem que se unir, entendeu? E a cooperativa tem função social, sim. A cooperativa precisa ajudar o produtor nesse momento, porque ele também é dono da cooperativa. Mas ele não pode só ser dono se a cooperativa quebrar, né? Se a cooperativa estiver bem, ele tem que estar bem. Então, a gente está vendo muitos problemas no crédito, nesse sentido. Tá? E a cooperativa não paga o ISSL, que os bancos pagam, não paga o imposto de renda, que os bancos pagam. Então, ela tem uma série de vantagens para ajudar o produtor. Então, o que a gente precisa? E agora, voltando para cooperativas de grão, né? Aqui eu não posso falar, mas as cooperativas de grão da região central do estado não funcionam como funcionam as cooperativas de Santa Catarina, não funcionam como funcionam as cooperativas do Paraná, elas funcionam como cerealistas, né? E cobram do produtor como se empresa privada fosse. Então, são uma série de problemas que nós vamos ter que cortar a própria carne e vamos ter que tentar resolver. Né? Muito bem. Uma última pergunta aqui que uma agricultora mandou para nós. Qual a orientação que vocês deixam para os agricultores que estão tendo dificuldades em renegociar suas dívidas junto às instituições financeiras? Vou deixar o Dr. Mário responder. É o que a gente pediu no início. Né? O produtor tem que renegociar os juros controlados, né? Os juros subsidiados, e, em hipótese alguma, assinar juro de 18% para cima, que são os juros livres. Vão perder suas garantias. Não vão conseguir pagar nesses 9 anos juros acima de 18%, mesmo que todos os anos a produção seja boa, não seja ótima, não tenha seca, não tenha enchente. Quem assinar juro livre vai entregar o seu patrimônio, vai entregar a sua garantia para o banco. É preferível o produtor renegociar contrato por contrato,
tentar fazer pelo MCR ou pela resolução 5220, que permite renegociar com 3 anos, sem carência, mas mantendo o mesmo juro do contrato, do que ele passar por essa renegociação tendo que colocar o seu patrimônio e não sabendo se ele vai ter, né, certeza de pagar e podendo correr o risco de perder, e a gente entende que pode perder. Uhum. É mais certo que ele vai perder do que ele não vá, pela forma que está a lei hoje. Uhum. Só por isso. Na dúvida, quem que pode auxiliar o produtor? Olha, a gente tem as federações, Farsul, FETAG, enfim, e a gente também tem um entendimento da lei. Então, a gente se dispõe para ajudar o produtor pelos grupos de WhatsApp, pelo Instagram. A gente tem um telefone, até eu vou tentar achar aqui, que é o da coordenação. O produtor que tiver dúvida pode entrar em contato pelo telefone, deixa eu achar aqui. Pode mandar o WhatsApp, é 5199639 3364. Vou repetir, 5199639 3364. Se o produtor quiser fazer parte dos grupos oficiais do SOS, ele também pode chamar nesse telefone, a gente vai colocar, adicionar ele, enfim. E o produtor tem que buscar conhecimento. Uhum. Nesse momento é crucial o conhecimento para poder suportar toda essa crise financeira e essa crise emocional, enfim, que a gente vem sofrendo. O que eu queria dizer para o produtor é o seguinte, ó, ele precisa conversar mais com o seu vizinho, ele precisa conversar mais com as lideranças, ele precisa falar a sua situação, porque nessa conversa eles vão entender que estão todos no mesmo barco, estão todos com o mesmo problema, e se todos, um souber do problema do outro, ele começa a entender o seu contrato, ele começa a entender a medida provisória. Aí nos sites do governo tem todas essas medidas, é bom que ele leia antes de ir ao banco, porque ele já vai com um entendimento um pouco melhor. E quem tiver dúvida pode nos procurar, não tem problema, a gente está à disposição aí o dia todo, que a gente responde todo mundo, né? Às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde todo mundo. E a Grazi também participa desses 40 grupos aí, então pode procurar a Grazi nos grupos do SOS, né?